nome é Juliana. Meu é Felipe. E esse é o Vinícius. Essa é a nossa família, que tem mais um membro, João Vitor. Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Eu trabalho com estacionamento. O Vinícius ainda não trabalha. Meu nome é Michele Tauana Cristiano e eu tenho 30 anos. Meu nome é Ângelo Moro dos Santos e eu tenho 25 anos. É o nosso filho, né? Esse bebezão aqui, o Bernardo Cristiano Moro. É o nosso primeiro filho. A chegada de um filho na família traz muita alegria, mas também novas responsabilidades. Nessa etapa do ciclo de vida do casal, é importante estar preparado para passar muitas noites em claro. Dúvidas enchem a cabeça dos pais. Será que o neném está chorando de cólica ou porque quer chamar a atenção? Até que idade ele deve receber somente o leite materno? Que exames fazer ainda na maternidade? Saber mais sobre a rotina e o desenvolvimento normal dos bebês ajuda os pais a sentirem-se mais seguros, além de facilitar uma criação mais equilibrada e saudável. Hoje em dia a gente propõe na puericultura uma consulta pré-natal. Então a ideia dessa consulta é a formação de vínculo entre o profissional e o paciente, né, essa nova família, a detecção de fatores de risco possíveis, né, para o parto e para a vida futura do bebê e a garantia de uma realização de um pré-natal de qualidade. Quer dizer que o cuidado com o bebê já começa no pré-natal. Quando o nenê nasce, qual é o exame que o médico deve fazer, que o pediatra faz? A gente chama de exames de triagem neonatal ou é conhecido popularmente como teste do pezinho. O teste do pezinho detecta algumas doenças que são impossíveis de você diagnosticar só através do exame físico, mas que são doenças importantes o suficiente para causar atrasos, por exemplo, de desenvolvimento do bebê e que vão se manifestar cedo. Então é importante fazer o diagnóstico cedo para que a abordagem terapêutica seja feita cedo e prevenir esse esse desenvolvimento desfavorável. Foi um pouco difícil, assim, no final da gravidez, que eu estava bem calor, eu estava bem inchada, mas foi uma alegria muito grande, ele é bem esperado. Vi tudo. E ele logo foi pro colo da Juliana, logo que nasceu. Sim, no que nasceu, eu vi cortando o cordão, tudo assim, e botaram bem pertinho dela. E até uma das minhas lembranças mais bonitas, assim, que é os dois se olhando assim num elo que eu não sei como explicar. Eu enxerguei e eu vi o que era aquilo ali acontecendo, assim, só entre os dois. O parto normal permite uma simplicidade muito maior, uma recuperação da paciente muito maior e dá uma chance da gente praticar essas condutas, por exemplo, respeitar a pulsação do cordão umbilical, por exemplo. Nasceu, aguarda um pouquinho enquanto o cordão ainda está pulsando, isso permite que o bebê receba mais sangue, mais estoques de ferro. E nesse momento que o cordão está pulsando, ele pode ser colocado em cima da mãe. Ou seja, o contato pele a pele dele, de intimidade com a mãe, vai proporcionar colonização da pele dele e dos locais de microflora bacteriana e tudo. Além disso, colocar o bebê junto com a mãe e mamar na primeira hora de vida, o que seria um pontapé fantástico nessa relação, nesse vínculo, e um pontapé inicial muito bom também para a prática do aleitamento materno, que na sequência seria uma estratégia fantástica de redução da mortalidade infantil, de nutrir o bebê com tudo que ele precisa, e produto altamente especializado fabricado pela mãe dele.
Já no início da gravidez, o tecido mamário se desenvolve sob a ação de diferentes hormônios. Com o nascimento do bebê, a mama passa a produzir leite sob a ação da prolactina, hormônio que também atua no crescimento das mamas durante a gestação. Outro hormônio que facilita a amamentação é a ocitocina, responsável pela ejeção do leite. É muito bom, né? O laço, assim, meu com ele, né? A proximidade é um pouco difícil, porque ele é uma criança que ele mama muito a madrugada toda. Então, tem dias que ele mama de hora em hora, tem dias que ele mama de 2 em 2 horas. Mas mais que isso não passa. Sim. A madrugada toda, o dia todo é assim, né? O leite materno, além de proteger contra pneumonias e diarreias, também é um alimento completo e hidrata até os 6 meses de idade. A amamentação também é muito boa para a mãe, reforçando o vínculo com o nenê. Após a mamada, estimule o nenê a rotar, evitando assim o refluxo e a cólica. Atualmente a gente diz que a amamentação é o maior protetor do ser humano em relação às doenças do futuro. Aquelas famosas doenças que todos conhecem, tipo doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, dislipidemias de modo geral, essas alterações de triglicérides, de colesterol, as alterações relacionadas à hipertensão. Doenças todas essas que levam o homem adulto hoje a diminuir o seu tempo de vida. Então, com o aleitamento materno, os estudos mais recentes mostram que o grupo que foi amamentado bastante tempo, hoje tem muito menos chance de ter todas essas doenças em relação ao grupo que recebeu outro tipo de leite. Tu chegasse a ter fissura no seio ou não? Eu comecei a ter, assim, só começou a ficar ardido, coisa assim, e aí me orientaram a passar o óleo TCM, né? Uhum. A coisa mais importante para prevenir fissura é que o nenê pegue adequadamente a mama, né? Fique com o lábio bem invertido, né? Que fique com aquela boquinha de peixinho, né? E a bocanha e todo o mamilo, não só a pontinha. Provavelmente por isso que tu teve pouca fissura, né? Porque desde o começo ele pegou direitinho. Ele pegou direitinho. O leite materno pode ser congelado? Pode. Se você congelar até 15 dias, você certamente não vai perder as propriedades dele. Canjica e cerveja preta estimulam a produção do leite? Não em grandes quantidades. A canjica, ela funciona como a ingestão de líquido. Tá? A mãe que amamenta, ela tem muita sede, porque o neném mama água. Né? Agora, as mães antigamente julgavam que a canjica, como ela tinha um teor proteico maior, ia melhorar a qualidade do leite. Isso, na verdade, não tem influência. Eu não conheço nenhum estudo que tenha mostrado isso. Cerveja preta é malte, também é um outro alimento que alimenta a mãe. Isto é, a mãe que toma cerveja preta, ela vai se sentir mais alimentada, ela talvez se sinta mais forte, talvez ela esteja mais disposta. Mas eu não acho que ela vai ter melhor amamentação por causa da cerveja. Prótese de silicone prejudica a qualidade do leite? As cirurgias de prótese são um grande problema, né? Porque as próteses podem ser colocadas ou em região posterior da mama e outras vezes na região anterior. As próteses colocadas em região anterior, elas impedem a mãe de amamentar. E quase sempre você vai ver que a mãe tem dificuldade na amamentação, até porque eu acho que tem um fator psicológico dessas mães extremamente importante. Mexeu numa área que foi uma área nobre para ela em algum momento da vida dela, que ela precisou usar essa prótese, ou por vaidade, ou porque ela tinha algum outro problema psicológico. Acho que o importante é ter um profissional que tu confie e seguir aquelas dicas do profissional. Porque as pessoas, cada um tem uma opinião. Né? Médico todo mundo é. Todo mundo gosta de dizer, comigo aconteceu isso. E todo mundo tem a experiência de ter filho. A avó teve os seus filhos, né? E aí ela, no meu tempo eu fazia isso, fazia aquilo. E as coisas mudaram um pouco.
Sim. Né? As orientações médicas mudaram bastante. Eu sinto até que mudaram do João Vitor para o Vinícius. Por exemplo, essa dica de deixar para dormir de barriga para cima não foi a dica que eu recebi com o João Vitor. Que na o João época Vitor disseram para deitar ele de lado. Como é que tu costuma botar ele para dormir? Eu tenho um problema com isso, eu coloco ele sempre de lado. Assim, eu tenho uma coisa assim que parece que se eu botar ele de cabeça para cima, ele vai engasgar. A posição ideal para o nenê dormir é de barriguinha para cima e com os bracinhos sobre a coberta, o que facilita a sua respiração. E caso o nenê esteja resfriado ou com refluxo, elevar a cabeceira a 45 graus pode ajudar bastante. E como é que foi o banho? Como é que foi aprender a dar banho no Bernardo? Ai, fui meio nervoso, assim, o primeiro, né? A gente ficou meio nervoso, mas foi bem legal, foi bem interessante, assim. Eu quis sempre eu dar, né? Sempre eu e meu marido junto, alguma coisa, mas sempre eu pra aprender, né? Porque a nossa rotina é nós dois, né? Olha essa luz. Hoje é chinchor, né? Um pouquinho. Eu tento, na medida do possível, trocar, ajudar, carregar, cuidar. Maravilhoso. A cada dia você vai aprendendo um monte de coisa e vai ficando mais fácil de lidar com ele, de saber o que ele tem. A gente vê homens muito mais interessados nesse papel, muito mais ativos nesse papel, mulheres que estão deixando com que os homens façam esse papel, porque também uma mulher, uma mãe, que não deixa o pai fazer nada, porque acha que ele não faz direito, que ele não vai fazer como ela faria, não deixa o pai se aproximar. Então a gente tem visto mulheres muito mais precisando também dessa ajuda dos pais e deixando os pais se aproximarem dessa relação tão íntima, né, de mãe e filho, e pais muito interessados e exigindo seu espaço como pai perto das crianças, né. O pai pode ajudar muito nos cuidados do bebê e na amamentação, criando um ambiente de carinho e proteção para a mãe. Assim, ela se sente mais confortável e segura, o que é fundamental para a fisiologia da amamentação. Eu fiquei de licença paternidade, eu digo que eu mesmo dei 2 meses. 24 horas. Eu trabalhava bem pouco, foram 2 meses em total, assim, eu, ela e ele. Agora, depois do 2º mês, que daí eu tive que ir algumas alterações, mas mesmo assim, tem a possibilidade de estar com ele, nem hoje. Sim. E agora, na licença, a gente até estava conversando de como ela vai trabalhar à tarde, daí à tarde eu vou ver se eu consigo estar mais perto, vir. Eu acho que nessa organização que se faz para a volta ao trabalho, é fundamental pensar no pai como também uma pessoa que vai participar nesse processo. Então, poder contar em igual medida com o pai também, né? Buscar, levar, fiquei presa no trabalho, ter alguém que dê essa retaguarda, né? Ou dividir mesmo essas tarefas quando chega em casa com o pai, isso alivia muito a mulher, né? Porque ainda na nossa sociedade a gente vê que se espera muito mais da mulher do que do homem que cuide das crianças, mas isso está mudando. Toma bastante banho de sol desde que ele nasceu, desde o inverno. Era na janela, era no pátio, sai para passear. O segundo filho até muda a experiência com o primeiro. A gente acaba ficando mais tolerante. Aos poucos, os pais vão aprendendo a lidar com as dúvidas e a insegurança com relação ao bebê. É muito importante trocar experiências com quem já passou por esses momentos. Mas em alguns casos, muitas informações podem confundir os pais. Nesses casos, é melhor tirar as dúvidas com o seu médico. Sempre muita gente dando opinião, a mãe, a sogra, mas é bom, a gente pode tirar um pouco de proveito de cada palpite, né? Olha, o mais difícil é tu cuidar da saúde, porque eles têm uma saúde muito frágil e por qualquer coisinha eles já se manifestam, né? Então tem que cuidar, alimentação, temperatura, não deixar em correnteza de ar, higiene, banho todos os dias, essas coisas assim.
O primeiro eu acho que é a grande mudança, assim, né? No segundo a gente já está mais escolada, assim. Mas é complicado manejar dois, né? Porque quando ela estava por vir, né? Eu busquei bastante as revistas especializadas de criança. E tem bastante informação ali. Essas informações assim, que são muito úteis para o pai da primeira viagem. Minha dúvida maior era o umbigo. Eu tinha muito medo, assim, eu achava muito frágil ali, muito vulnerável. Eu imaginava que aquilo ali podia sair sangue ou, sei lá, um monte de coisa, né? E assim, os antigos, assim, a minha família, minha avó, a minha tia, sempre falavam, tem que cuidar muito do umbigo, tem que cuidar muito do umbigo, né? Então, o umbigo basta manter seco e cuidar com álcool no máximo, mas não precisa colocar nada que, às vezes, as pessoas mais antigas recomendam, colocar moeda, colocar café, colocar coisas que acabam gerando infecção, né? Então, é mais perigoso ainda. O Vinícius teve um problema no umbigo, o umbigo dele saltou e saiu um granuloma. Sim. E aí os familiares queriam que eu botasse uma moeda e enfaixasse. E o pediatra disse nem pensar. Sim. Isso não se faz. O bebê do primeiro mês de vida é um bebê que mantém pouco contato, né, interpessoal, ele ainda não fixa o olhar bem e frequentemente os pais ficam muito ansiosos e inseguros. Né? Um bebê que não dá respostas padronizadas, então eles têm que começar a trabalhar com o bebê numa linguagem que a gente chama de linguagem não verbal. Ele precisa entender que movimentos que o bebê faz e se esses movimentos são de retraimento, de desconforto, de desprazer ou movimentos de aproximação ou de prazer. Então isso é uma linguagem que se estabelece entre os pais e o bebê. Né? Isso é interessante que você estimule. A mãe tem que ficar calma o suficiente, segura o suficiente para poder com calma interpretar as manifestações do bebê. Mas todo bebê recém-nascido, por exemplo, espirra muito, tem tossezinha seca, soluça várias vezes por dia. Né? A coisa mais interessante de você perceber é que o soluço incomoda os adultos que estão em volta do bebê, mas não incomoda o bebê. O bebê dorme com soluço, sorri com soluço, está no cantinho dele quieto com soluço. Quem está incomodado de verdade são os adultos. E como é que é assim a estimulação dele? Tu costuma brincar com ele, com brinquedo colorido? Ele gosta dessas coisas? Ele gosta. Eu costumo bastante, assim, com esses brinquedinhos assim, de pelúcia que ele tem, né? E também eu tenho umas colherinhas que eu dou na mão dele pra bater, um baldinho, alguma coisa, né? Eu coloco ele bastante de bruço também pra estimular ele a rolar, né? Sim. Pra ver se ele aprende a rolar. Mas ele é meio sapé que ele quer levantar, ele não quer rolar. Para o desenvolvimento saudável da criança, é fundamental que os pais estimulem novas descobertas. A aprendizagem é muito facilitada pelas brincadeiras. Até os 6 meses de vida, o bebê responde principalmente à presença e à ausência da mãe. Até os 4 meses de idade, a criança prefere brinquedos que pode bater, como cubos de borracha, bolas, animais de plástico e espuma, que ajudam no desenvolvimento da coordenação motora. É importante frisar que os brinquedos devem ser grandes e resistentes o suficiente para evitar acidentes. Mais tarde, o bebê começa a engatinhar e a explorar tudo ao seu redor. Neste período, é imprescindível alguém estar sempre por perto. Vocês costumam passear bastante com ele? Muito. Tomar banho de sol? Desde que ele nasceu, desde o inverno. Era na janela, era no pátio, sai para passear, vai bastante praça, conhecemos praças, parques, bastante. Que é importante, né, para absorver a vitamina D, porque sem o sol a gente não consegue absorver a vitamina D. E o nenê, às vezes, a gente esquece disso, né? Deixa mais em casa, cheio de roupa dentro do berço, esquece que o nenê tem que tomar banho de sol também. Claro, nos horários que pode, né? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. E as vacinas tu tem feito? Tenho feito. As vacinas tem uma fase difícil, assim, né? Que tem algumas que dão febre, né? Aí a gente fica meio apreensivo, meio da dor.
A última que ele tomou agora ficou inchadinha a perna, né? Mas é necessário, né? A gente sabe que é necessário. E isso é normal, né? É normal ter febre depois da vacina. E pode acontecer, tem que medicar, né? Conforme o médico orientar, mas seguir fazendo, né? Porque é muito importante seguir o calendário de vacinas, né? Como orientado. E o que mudou na vida de vocês, teu Bernardo, em casa? Mudou tudo. Tudo, porque a gente era sempre só nós dois, assim, né? Se a gente queria sair de noite e comer alguma coisa, a gente ia. Por exemplo, 10 horas da noite, deu vontade de dar uma volta, a gente ia. Tem um aniversário, tem um churrasco, alguma coisa de noite, nós íamos, né? E a questão de dormir também a noite toda, tudo isso, né? Agora já é totalmente diferente, a gente já evita de sair à noite com ele, já não, né? A gente tenta dormir mais cedo, que a gente também tinha uma rotina de dormir meio tarde, a gente tenta dormir mais cedo. A gente às vezes até se sentia meio sozinho, assim, nós dois, e agora parece a casa cheia, né? Ele enche a casa. Enche a casa. O tempo todo tu tem alguma coisa pra fazer com ele, né? A gente aproveita às vezes pra fazer alguma coisa correndo quando ele tá dormindo, né? Assim, a gente vê que as mudanças mais impactantes são aquelas que vêm com a chegada do primeiro filho, né? Porque aí é uma reorganização completa da mulher, do homem, deles como um casal e eles aprendendo a ser pai e mãe, né? Porque isso é outra coisa importante, a gente não nasce sabendo ser pai e mãe, a gente não tem uma programação para desempenhar esses papéis. São coisas que a gente vai aprendendo das nossas experiências e quando o bebê chega, ele nos ensina muito. O começo é complicado, até o organismo acostumar com o horário do sono do recém-nascido. Mas a gente acostuma, principalmente a mãe. Acostuma a acordar junto com ele e a dormir um pouco durante o dia. E o pai vai no clima. Tu vai junto, se tu quer acompanhar e tu decidiu com a mãe que tu vai acordar junto, tu vai ajudar a pegar, tu vai ajudar a amamentar, é bem difícil. Os primeiros 2 meses, principalmente, é perigoso até, assim, a gente conversava de exaustão, porque tu dorme de exaustão, tu apaga, tu não é que tu durma. Mas depois tu acostuma, eu já acho muito legal quando eu consigo dormir 4 horas direto, assim, tô novo, né? O segundo filho até muda a experiência com o primeiro. A gente acaba ficando mais tolerante, tira o foco, né, daquela criança única, né, que tu quer educar a todo custo e fica sempre focado naquele filho. Quando tem 2, dissipa, as coisas ficam mais calmas. Mais natural. É, mais natural. O que eu quero para ele, assim, e até para nós também, é uma alimentação mais saudável. Eu quero que ele pratique esportes, assim, bastante. Agora, nessa fase dele, eu acho bastante importante a aumentação no peito, né? Tenho me esforçado bastante, assim. Ele é uma criança que mama bastante, mama a madrugada toda, de hora em hora, às vezes de 2 em 2 horas. Uma criança saudável é uma criança que tem cuidados, que recebe carinho, que recebe atenção. É uma criança cuidada. O mais importante é a melhor atenção da família. É verdade. E a nossa família é saudável, nesse sentido. Então a gente tá sempre juntos. Sempre perto. Tanto É isso aí, ó. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser visto na internet. Visite nosso site www.tvbrasil.org.br/ser saudável.